Estamos de volta com Pautas da Igreja aqui na TV Pai Eterno, destacando os principais assuntos da nossa Igreja Católica. E vamos voltar a falar sobre o assunto Papa Francisco. Vamos conversar agora sobre o dicionário comunicacional, criado pelo Grupo de Reflexão sobre Comunicação da CNBB. Vamos falar mais sobre esse e-book agora com o Moisés Sbaderlot, que é doutor em comunicação e coordenador do GRECOM. Moisés, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo ao Pautas da Igreja aqui da TV Pai Eterno. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Moisés, e especificamente nessa data especial, hoje completando 30 anos, aliás, 30 dias, como a gente destacou na abertura do programa, né, da partida para a glória eterna do Papa Francisco. Queria saber de você como surgiu a ideia de criar o dicionário comunicacional do Papa Francisco e qual foi o papel, né, do GRECOM nessa iniciativa também. Então, o dicionário ele é uma tentativa de homenagear, de resgatar esse legado do Papa Francisco na comunicação. Se a gente se lembrar, desde aquela primeira aparição dele na sacada da Basílica de São Pedro, a gente já percebeu que tinha um grande diferencial nesse Papa, também do ponto de vista do seu jeito de comunicar. Então, nós como GRECOM, esse grupo de reflexão que presta esse serviço para a CNBB e para toda a igreja, nós pensamos como forma simples, singela, mas muito afetuosa de homenagear o Papa, de preparar esses textos, escolhendo 12 palavras para representar esses 12 anos de pontificado, para que pudesse ser uma forma de simbolizar esse nosso afeto, esse nosso agradecimento pelo jeito de comunicar do Papa Francisco. E então, cada um dos membros fez essa reflexão, um texto em homenagem mesmo ao Papa Francisco e à sua comunicação. Ainda sobre essa questão dos critérios, você já falou aí, né, sobre a participação de cada pessoa. Queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre quais foram, né, os critérios assim utilizados para escolher esses termos e essas expressões também que compõem esse dicionário comunicacional. Porque, assim, se a gente fosse lembrar tudo aquilo que o Papa Francisco falou ao longo do pontificado, esse dicionário ficaria imenso, né, Moisés? Teria que fazer tomos e tomos, né, de dicionário para poder, uma enciclopédia inteira para poder dar conta. Não, então foi um desafio gigante, né, como sintetizar o que foram esses 12 anos do Papa Francisco, porque foram uma grande revolução, uma revolução positiva, benéfica para toda a igreja. Então nós suamos a camiseta mesmo entre todos para poder escolher essas 12 palavras. Mas são, eu acho, a síntese mesmo, né, se nós tivéssemos que sintetizar em 12 palavras, acho que essas são realmente as mais fortes do pontificado. E aí, claro, foi uma discussão entre nós todos, né, de qual palavra se encaixaria melhor, mas para quem tiver acesso depois ao texto, que está aí disponível gratuitamente em vários sites da igreja e também de fora da igreja, vão perceber que essas palavras, de alguma forma, são realmente representativas daquilo que o Papa Francisco fez, disse e ensinou com a sua vida. Moisés, e quando a gente fala de Papa Francisco, ele é conhecido por uma linguagem acessível, pastoral e também provocativa, né? Como essa forma de se comunicar, ela reflete no conteúdo desse dicionário criado por vocês? Então, reflete de forma direta. Eu acho que o dicionário, né, que é um título que a gente deu mais para chamar atenção, né, porque ele não vai dar definições. São reflexões, né, um resgate também dos principais discursos do Papa, dos principais documentos do Papa Francisco e também, claro, dos gestos, né, vários gestos que ele foi fazendo ao longo do tempo. E eu acho que cada uma dessas palavras, ela se deixa inspirar por essa marca que o Papa Francisco deixou, especialmente pelos gestos. E quantos gestos que ele deixou, né? Então, para citar algumas, nós temos a palavra alegria, coração, diálogo, encontro, escuta, né? Quer dizer, para cada uma dessas palavras, parece que se abre um álbum de fotografias, de vídeos, de tudo aquilo que o Papa fez, dos encontros que ele teve, dos gestos que ele promoveu. E eu acho que o dicionário, esse nosso subsídio, esse nosso livro digital, é uma forma de agradecer, mas também de dizer, tudo isso não pode ser esquecido. Nós, como cristãos, a igreja, não pode se esquecer desse grande legado que o Papa deixa. Precisamos continuar comunicando dessa forma.
Aí você já fala até um pouco também do legado, né, que pretende deixar com essa obra tão importante. E eu queria que você falasse assim também, até de maneira mais profunda, se foi pensado especificamente na contribuição, na formação de comunicadores, de religiosos que esse material foi criado, até porque, né, como você bem disse, o legado do Papa Francisco, ele fica. Então, para quem já se comunica, para aqueles comunicadores que vão surgir, é importante também estar acessando esse dicionário. Quando vocês tiveram essa iniciativa, né? Foi pensando nisso também, você como comunicador, Marcos Túlios como comunicador, foi pensando nisso também, Moisés? Com certeza, né? O GRECOM, né, o grupo de reflexão, tem como missão justamente isso, tornar acessível o ensino da igreja, os principais documentos da igreja sobre comunicação. Então, todas as nossas produções, nos últimos anos, têm sido nesse sentido. No ano retrasado, ou melhor, no ano passado, desculpe, 2024, nós produzimos outros subsídios sobre inteligência artificial, por exemplo, né? Para tornar isso acessível especialmente para os agentes da pastoral da comunicação, para os agentes de pastoral em geral, né? Mas esse dicionário especificamente, esse nosso e-book, ele se volta, claro, para essas novas gerações de comunicadores e comunicadoras ligados à igreja, especialmente para os que virão, né? Para que não talvez não tiveram a oportunidade de acompanhar o Papa Francisco desde o seu início, né? Os que ainda são muito jovens e talvez nem se lembrem dos primeiros gestos tão marcantes do Papa Francisco. Então, resgatar essas 12 palavras, refletir sobre elas, é também uma forma de deixar isso registrado, né? Fazendo as articulações, quer dizer, isso que o Papa fez, ele também escreveu, refletiu, ou melhor, isso que o Papa escreveu, depois ele colocou também em prática na sua vida, no seu jeito de comunicar. Então, acho que embora seja uma obra singela, simples, mas feita com muito amor, certamente ela vai ajudar nessa reflexão e também inspirar os comunicadores e as comunicadoras para seguir o exemplo do Papa Francisco. Para você, Moisés, doutor em comunicação, propriedade para falar sobre o assunto, participou desse dicionário. Se fosse para escolher uma das 12 palavras, qual que você escolheria para quem está em casa nos acompanhando nesse momento e por quê? Eu até dei uma colada aqui no dicionário para poder responder, mas eu acho que a palavra síntese, e a que o próprio Papa Francisco escolhe como sinônimo de comunicação, é proximidade. Fazer-se próximo, ele dizia, né? E ele resgata isso dos próprios evangelhos, da própria pessoa de Jesus, no relato do bom samaritano, né? E aí ele vai dizer, Jesus mesmo inverte a perspectiva, né? É ele que se faz próximo do samaritano, porque o samaritano está caído pela estrada, né? Está necessitado, está pedindo ajuda. E aí o Papa Francisco vai dizer, para mim, a força da comunicação é a proximidade. E eu acho que ele deixou isso como exemplo. Quantos gestos de proximidade. Não era só discurso, não era só teoria, não era só gestos teatrais, não, eram de proximidade mesmo, de perceber aquela pessoa concreta naquele momento e a sua necessidade. E o Papa correspondia com todo amor, de coração aberto e com muita proximidade, muitos abraços, muitos gestos de carinho, muitas palavras de carinho. Então, para mim, essa é a palavra síntese, proximidade. É isso. Moisés, muito obrigado, viu, pela sua participação com a gente. Parabéns pelo trabalho. Leve um abraço também especial a todos do GRECOM, com esse dicionário super importante para todos nós relacionado ao Papa Francisco. Que indicação bacana, né, que fica para a gente em relação a uma boa leitura.